Bem-vindos de volta! Como vocês estão? Eu sou a Bruna Andreto, este é o meu canal de estudo do despertar e vamos retomar os estudos do livro Consciência. Estamos indo agora para o quinto capítulo, então vamos lá. O quinto capítulo diz sobre o analista e a testemunha. De acordo com a perspectiva ocidental, para se resolver um problema, é preciso refletir sobre ele, encontrar suas causas, analisar a sua história e o seu passado, para assim poder arrancá-lo pela raiz. Descondicionar a mente ou recondicionar a mente, recondicionar o corpo, arrancar todas as impressões que foram deixadas no cérebro. Essa é a abordagem ocidental. A psicanálise investiga a memória. É ali seu campo de ação. Ela investiga a infância, o passado. Ela retrocede no tempo. Descobre a origem do problema. Talvez 50 anos antes, quando você era criança, o problema tenha surgido no relacionamento com sua mãe. Então, a psicanálise se voltará para o passado. A mente do ser humano está sempre tentando fazer duas coisas impossíveis. Uma é reformular o passado. Ninguém consegue fazer isso. O passado já aconteceu. Você nunca consegue voltar realmente ao passado. Quando pensa que voltou ao passado, o máximo que você conseguiu foi voltar na memória. Não se trata do verdadeiro passado, mas só de uma lembrança. O passado não existe mais, por isso não é possível reformulá-lo. Esse é um dos objetivos impossíveis da humanidade e o ser humano sofre muito por causa dele. Você quer apagar o passado e vivê-lo de novo. Como seria possível fazer isso? O passado é absoluto. Isso significa que todo o potencial dele já está acabado, já virou fato. Agora já não existe potencialidade nenhuma para reformulá-lo, desfazê-lo ou refazê-lo. Não há nada que você possa fazer a respeito. E a segunda ideia impossível que sempre dominou a mente humana é tentar determinar o futuro, o que também não pode ser feito. Futuro é tudo aquilo que ainda não existe. Não é possível determiná-lo. Não dá para definir o futuro. Ele está sempre em aberto. O futuro é potencialidade pura, mas que antes de acontecer, você não pode ter nenhuma certeza a respeito dele. O passado é realidade pura, já aconteceu. Agora não se pode fazer mais nada a respeito. Entre os dois está o homem no presente, sempre pensando nas impossibilidades. Ele quer que tudo dê certo no futuro, amanhã, e isso é impossível. Deixe que essa verdade fique impressa no fundo do seu coração. Isso é impossível. Não perca tempo tentando fazer com que o futuro seja como você previu. Futuro é sinônimo de incerteza. Essa é a essência dele. E também não perca tempo olhando para trás. O passado já aconteceu. É um fenômeno morto. Não há nada que se possa fazer a respeito. O máximo que você pode fazer é interpretá-lo de outra forma. Isso é tudo. É o que a psicanálise faz. Reinterpreta o passado. Isso pode ser feito, embora não mude o passado em nada. Perceba que uma das grandes angústias da humanidade está sempre voltada para o passado ou para o futuro. As crises de pânico e ansiedade remete a uma necessidade de querer controlar completamente o futuro.
Você tenta prever acidentes, tragédias, problemas que ainda não existem, coisas que não aconteceu. Quem é mãe sabe muito bem que a nossa cabecinha fica assim, sempre prevendo o pior, e isso gera uma ansiedade. É uma ansiedade para trocar de profissão, é uma ansiedade sobre o futuro de uma relação. Então, você está 24 horas com a tua mente no futuro. Ou então, depressão, a angústia voltada para o passado, relembrando de uma perca traumática que você teve, um término de um relacionamento, uma profissão que não deu certo. E você fica revivendo, né? Remoer o passado, reviver novamente aquela sensação. Então, quando a sua mente está voltada para o passado, você traz toda aquela energia, toda aquela sensação, aquele sentimento para o agora. Então, o seu agora é constantemente voltado para essa angústia. E perceba que você fica nesse ciclo sem fim. A psicanálise é uma ferramenta que ajuda, sim, muitas pessoas a olhar para esse passado e ressignificar, trazer um novo ponto de vista, para que ela consiga ter uma vida mais calma, equilibrada no aqui e no agora. Mas ela não muda o fato do passado, ela muda a sua interpretação sobre o fato. Então, neste momento, analise-se a si mesmo. Sua mente está muito mais voltada para o futuro, voltada para o passado. Qual é a raiz dessa angústia? Você tem conseguido estar no aqui e no agora, vivenciando e experienciando o seu momento presente? Pense sobre isso. O Ocidente vive preocupado com os problemas, tentando resolvê-los. O Ocidente leva os problemas muito a sério. E quando você segue uma certa lógica, essa lógica parece perfeita. Já o Oriente tem um ponto de vista totalmente diferente. Em primeiro lugar, nenhum problema é considerado sério. No momento em que você diz que nenhum problema é sério, o problema desaparece, quase que por completo. Você muda toda a visão que tem dele. Em segundo lugar, o Oriente diz que o problema só existe porque você está identificado com ele. Isso não tem nenhuma relação com o passado, nenhuma relação com a história do problema. Você está identificado com ele. Essa que é a verdade. E essa é a chave para resolver todos os problemas. Por exemplo, você é uma pessoa que tem muita raiva. Se for ao psicólogo, ele irá dizer: volte ao passado. Como essa raiva aflorou? Em que situação ela ficou mais e mais condicionada e impressa na sua mente? Teremos de desfazer todas as impressões. Teremos de apagá-la totalmente. Teremos de passar seu passado a limpo. Se você procurar um místico oriental, ele dirá: você acha que você é a raiva? Sente-se identificado com a raiva? Esse é o erro. Da próxima vez que a raiva brotar, assuma a posição de observador. Seja só mais uma testemunha. Não se identifique com ela. Não diga estou irritado. Não diga estou com raiva. Contente-se em observá-la, como se ela estivesse acontecendo em uma TV. Olhe para si mesmo como se estivesse olhando para outra pessoa. Você é consciência pura. Quando as nuvens de raiva se acumularem sobre a sua cabeça, simplesmente observe-as e continue atento para não se identificar com ela. A coisa toda se resume em saber como você se identifica com o problema. Depois que tiver descoberto isso, não haverá mais essa ideia de ser tantos problemas.
porque a chave é a mesma e abrirá todas as fechaduras. É assim com a raiva, é assim com a cobiça, é assim com tudo o que a mente é capaz de criar. Você pode deixar de se identificar com a raiva que sente neste momento, neste mesmo instante. E isso fará com que todas as séries de raivas que sentiu no passado deixe de fazer parte de você. Essa raiva já destruiu muitos anos da sua vida. Agora, novamente, destruirá os seus momentos presentes. Você pode simplesmente descartá-la, assim como uma cobra se livra de uma pele velha. O passado e seus condicionamentos de fato existem, mas eles existem no seu corpo, no seu cérebro. Não existe na sua consciência, pois a consciência não pode ser condicionada. A consciência permanece livre. A liberdade é sua maior qualidade, é a sua própria natureza. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar: é porque meu signo é tal e minha personalidade é forte mesmo. Eu sou assim, eu não vou mudar. Você me conheceu assim, você sabe que eu sou esquentado e não vou mudar. Você consegue perceber que isso são rótulos que as pessoas se identificam e compram isso para si e ficam repetindo isso na sua personalidade como um ciclo sem fim. As pessoas se identificam com um personagem. Eu não sou a Bruna, eu estou como Bruna. Para quem tem uma visão espiritualista da vida, né? Acredito que todos que estão assistindo aqui acreditam nessa abordagem. Vocês têm a consciência de que somos espíritos, consciências, manifestação de uma espiritualidade. E o corpo é necessário para que a gente possa viver nessa terceira dimensão e ter uma experiência humana. Então, tudo que é do corpo, um dia vai se acabar. Um dia eu vou morrer, um dia você também vai. Então, tudo que é uma impressão do corpo vai ficar. Então, o que é real? O que é verdade? A consciência é eterna, o corpo não. A minha personalidade não é eterna. Então, quando eu me identifico com as coisas da minha personalidade, que é o meu ego, isso me traz sofrimento, porque a personalidade é limitada. Quanto mais você se identifica com a sua consciência, que é eterna, sua essência, seu espírito, como você quiser chamar, ali estará a sua paz, porque ali está a verdade sobre si mesmo. Faz sentido para você? Vamos continuar. Essa é a beleza da consciência. Ela é capaz de se livrar de qualquer coisa. Não existe barreira para ela, nenhum limite. Um minuto atrás você era um cidadão inglês. Que entende essa bobagem de nacionalismo? Um minuto depois você não é mais. Não estou dizendo que a sua pele vai deixar de ser branca, ela vai continuar branca. Mas você não vai mais se identificar com essa cor. Não será mais contra a cor negra. Você consegue enxergar a estupidez disso? Não estou dizendo que basta você deixar de ser como um cidadão inglês para esquecer que fala inglês, não é isso. O inglês ainda estará na sua mente, mas a consciência terá se esgueirado para fora. Ela estará no alto da montanha, observando o vale. Agora o cidadão inglês está morto no vale e você está sobre as montanhas, muito longe dali, intacto, sem nenhum apego. Toda a metodologia oriental pode ser reduzida em uma só palavra: testemunhar.
E toda a metodologia ocidental pode ser reduzida em uma só coisa: analisar. Quando analisa, você fica andando em círculos. Quando testemunha, você simplesmente sai do círculo. Quando nessa parte fala sobre o desapego da sua personalidade, quando a sua consciência toma conta, você deixa de se identificar com as coisas do ego. Então, ser a Bruna branca, brasileira, mulher, mãe, casada, são denominações do ego. A partir do momento que a consciência toma conta, essas coisas deixam de ter significado. Isso quer dizer que eu vou deixar de trabalhar, vou deixar de cuidar do meu filho, vou deixar de falar português? Não. Eu ainda tenho tudo inserido na minha personalidade. Só que no olhar da consciência, essas coisas já não fazem mais sentido. Não me abala, não tem significado. Consegue compreender a diferença? O testemunho é uma mudança radical de todas as raízes. Ele dá à luz a um ser humano totalmente novo, pois liberta sua consciência de todos os condicionamentos. Os condicionamentos estão ali, no corpo e na mente, mas a consciência continua sem condicionamento. Ela é pura, é sempre pura, é virgem, sua virgindade não pode ser violada. O testemunho não mudará seu condicionamento. O testemunho mudará a musculatura do seu corpo, mas ele lhe proporcionará uma experiência que transcende qualquer musculatura, que está muito além de qualquer condicionamento. Neste momento de transcendência não existe nenhum problema, não para você. É a partir daí, a responsabilidade é sua. Seu corpo ainda carregará a musculatura e a mente, ainda carregará o seu condicionamento. O resto será com você. Se você às vezes sentir falta de um problema, pode penetrar a mente e o corpo e conseguir um problema para se divertir com ele. Se não quiser ter problema nenhum, não precisa. Os problemas continuarão sendo uma impressão no fenômeno corpo e mente, mas você estará num lugar à parte, longe deles. É assim que vive um Buda. Você usa a memória, um Buda também usa a memória, mas ele não se identifica com ela. Ele usa a memória como um mecanismo. Por exemplo, eu estou usando a linguagem. Quando preciso usar a linguagem, uso a mente e todas as impressões, mas como um contínuo. Eu não sou a mente. Essa consciência não me falta. Por isso, continuo sendo o amo. A mente continua sendo minha serva. Quando a mente é requisitada, ela vem. Então ela passa a ter utilidade, mas ela não pode me dominar. O testemunho é uma técnica de centramento. Já comentamos sobre o centramento. O ser humano pode viver de dois jeitos. Ele pode viver na sua periferia ou pode viver no seu centro. A periferia pertence ao ego e o centro pertence ao ser. Se você viver de acordo com o seu ego, estará sempre relacionado com o outro. A periferia está relacionada com o outro. Faça o que fizer, isso não será uma ação. Será sempre uma reação. Você sempre
faz algo em resposta a algo que fizeram com você. Na periferia não existe ação, tudo é reação. Nada parte do seu centro. Em um certo sentido, você não passa de um escravo das circunstâncias. Você não está fazendo nada. Antes, está sendo forçado a fazer. Perceba quando você está no seu ego, se alguém no seu trabalho te xinga ou alguém te xinga no trânsito, você automaticamente está condicionado a brigar com essa pessoa de volta. Se você sorrir para essa pessoa e enviar amor para ela, vão te chamar de louco, com certeza. O famoso não leve desaforo para casa, a pessoa me xingou, eu xingo de volta, olho por olho, dente por dente. Mas perceba que você se torna um escravo das circunstâncias. Você não fez uma ação, você fez uma reação. Uma ação é consciente. Alguém me xinga de volta, então a ação consciente vai fazer com que eu olhe para essa pessoa e eu escolha a forma como eu vou reagir. Eu vou entender que ela está simplesmente colocando as suas frustrações para fora e seja lá o que ela estiver dizendo diz respeito a ela e não a mim. Então, de forma consciente, eu escolho me levantar e sair de cena ou resolver as coisas de uma outra forma. Mas se eu estou na periferia, estou no ego, estou na periferia das minhas emoções, quando a pessoa me xinga, eu automaticamente vou xingá-la de volta, porque eu sou condicionada a simplesmente reagir, porque eu estou inconsciente de mim mesma. No centro, a situação muda dramaticamente. Quando está no centro, você começa a agir. Pela primeira vez, você começa a existir, não como uma relata, mas por si mesmo. Buda estava passando por uma aldeia. Algumas pessoas estavam com muita raiva de seus ensinamentos, pois eram totalmente contra eles. Elas o trataram mal, o insultaram. Buda ouviu tudo em silêncio e então disse: se vocês acabaram, então deixe-me continuar. Eu tenho de chegar à próxima aldeia, pois esperam por mim. Se tiverem mais alguma coisa em mente, quando eu passar por aqui de volta, vocês poderão continuar. As pessoas então responderam: nós tratamos você mal e insultamos também. Você não vai revidar? Em resposta, Buda disse: eu nunca reajo. O que vocês fazem só diz respeito a vocês. Eu nunca reajo. Vocês não podem me forçar a fazer nada. Podem me tratar mal. Isso é com vocês. Eu não sou um escravo. Tornei-me um homem livre. Ajo a partir do meu centro, não da minha periferia. E seus maus tratos só conseguem atingir a minha periferia, não ao meu centro. Meu centro permanece intacto. Lindo, né? Então, Buda disse: agora estou centrado. 10 anos antes seria diferente. Se tivessem me tratado mal, eu reagiria. Mas agora eu só ajo. Procure entender bem a diferença entre a reação e a ação. Você ama alguém porque alguém ama você. Buda também ama você, mas não porque você o ama. Isso para ele
é irrelevante. Se você o ama ou o odeia, isso é irrelevante. Ele ama você porque isso é uma ação, não uma reação. A ação parte de você. A reação é algo imposto sobre você. Centramento significa que agora você começou a agir. Portanto, se você ama a partir da periferia, seu amor talvez nunca seja total. Ele é sempre parcial. E isso significa muito, pois se o amor é parcial, então o espaço que sobra será preenchido pelo ódio. Se a sua bondade é parcial, o espaço que resta será preenchido pela crueldade. Se o seu bem é parcial, então ele será preenchido com o espaço que resta. Se o seu Deus é parcial, então você precisará de um demônio para preencher o espaço que resta. Quantos amores parciais existem por aí? A gente consegue ver isso muito claro em um casal que se separa. Quando se casa, é aquele amor, né, incondicional. Mas é no momento que você se separa, que você enxerga que a relação não está dando mais certo, que existem filhos no meio, carro, casa, empresa, que precisa existir um divórcio, que você percebe que aquele amor não era do centro, aquele amor era da periferia, era parcial, era um amor egóico. Porque naquele momento a escuridão toma conta. As pessoas brigam, disputam pelos filhos, pelos patrimônios. Em alguns casos existem, né, casais que um mata o outro. Então, era um amor do centro ou era um amor do ego? Quantos relacionamentos egóicos você já viveu na sua vida ou você vive agora? Faça essa análise. O amor incondicional, ele não precisa de que você receba o amor de volta. O amor basta-se a si mesmo. Isso não quer dizer que você vai viver relacionamentos indignos, não é isso. Você pode amar incondicionalmente seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, mas se o seu relacionamento com a pessoa está indigno, você continua amando à distância, a famosa distância saudável. Então faça uma análise agora. Qual é o seu tipo de amor? Que tipo de amor você tem vivido? Somente quando você age a partir do centro é que a sua ação é total. E quando sua ação é total, ela tem uma beleza que é só dela. Quando a ação é total, ela está sempre de acordo com o momento. Quando a ação é total, você não carrega consigo a lembrança dessa ação. Você não precisa. Quando a ação é parcial, ela é uma coisa suspensa, inacabada. Só uma coisa total pode ter um começo e um fim. Uma coisa parcial só é uma série contínua, sem começo nem fim. Você está em casa e carrega consigo a sua loja, o supermercado, onde esteve. Você está na loja e carrega com você a sua casa e as tarefas domésticas. Você vive com tanto peso nas costas que nunca consegue estar, nem por um instante, totalmente no presente. Esse é o peso. Esse é o peso e a tensão que você carrega na sua mente e no seu corpo. Se o seu passado estiver inacabado, você precisará carregá-lo. A mente tem a tendência de terminar tudo. Se uma coisa está inacabada, é preciso carregá-la. Se ao longo do dia você não conseguir terminar uma tarefa, você acabará sonhando com ela, pois a mente tem a tendência de terminar tudo. No momento em que você termina, a mente se vê livre.
A menos que você acabe, a mente não poderá pensar nela. Não importa o que você esteja fazendo. Amor, sexo, amizade, tudo continua inacabado. E você não pode fazer disso um ato total, enquanto fica na periferia. Então, como ficar centrado em si mesmo? Como chegar a esse centro e sair da periferia? A melhor técnica é testemunhar. Portanto, primeiro é preciso entender o que significa testemunho, para então entender o testemunho por meio de alguns corpos e de algumas técnicas. Nós sabemos pensar. Pensar significa fazer julgamento. Você vê uma coisa e a julga. Você vê uma flor e diz que ela é bela ou que não é. Você ouve uma canção e gosta dela. Você aprova alguma coisa ou desaprova. Pensar é julgar. No momento em que você pensa, você começa a julgar. Pensamento é avaliação. Você não consegue pensar sem avaliar. Como você pode pensar numa flor sem avaliá-la? No momento em que começa a pensar, você diz se ela é bonita ou não. Você terá de usar alguma categoria, pois pensar é dividir em categorias. No momento em que você categoriza uma coisa, rotula, nomeia essa coisa, você estará pensando sobre ela. Pensar significa impossível. Se você não puder julgar, você só poderá continuar consciente, mas não poderá pensar. A flor está aqui e eu digo a você: veja a flor, mas não pense. Olhe para a flor, mas não pense. Então, o que você fará? Se não puder pensar, o que você vai fazer? Você só poderá testemunhar, só poderá ficar consciente. Eu vejo uma flor e digo: que linda! Já a mudei. Eu impus algo sobre a flor. Esse sentimento de que a flor é bonita não pertence à flor, pertence a mim. Agora, a minha mente faz parte dela. Na verdade, dizer que a minha mente faz parte dela é o mesmo que dizer que o meu passado faz parte dela. Pois quando eu digo essa flor é linda, isso significa que eu a julguei, tomando por base o conhecimento que já existia em mim. Mente significa passado, lembranças. O passado interfere no presente. Pensar significa trazer o passado para um fato do presente. É por isso que o pensamento nunca pode levar você a conhecer a verdade, pois a verdade é virgem e tem que ser encarada em sua total virgindade. No momento em que traz de volta ao passado, você a destrói. A partir daí, passa a existir uma interpretação, não a percepção do fato. Você o corrompeu, destruiu sua pureza. Pensar significa trazer o passado para o presente. O testemunho significa nenhum passado, só o presente, sem a evocação do passado. O testemunho é passivo. Você não está fazendo nada, você é. Você simplesmente está ali. Você só está presente. A flor está presente. Você está presente. Quando a flor está ali e você também está, não é possível sequer dizer que ela é bonita.
Não é possível emitir nenhum julgamento no presente. Qualquer julgamento, qualquer afirmação que seja, pertence ao passado. Se eu disser, esta flor é linda, eu já senti e já julguei. Ela se tornou passado. O testemunho é sempre presente, nunca passado. Por isso, se continuar a pensar, talvez você nunca descubra o que realmente é testemunhar. Pare de pensar. Comece a testemunhar. Testemunhar é parar de pensar. Você já conseguiu ficar em um estado meditativo, onde você simplesmente é? Ali sentado, olhando para uma árvore, para um jardim, ou fechando seus olhos e simplesmente sentindo essa sua união com tudo que existe, sem dar significado para nada. Apenas testemunhar o agora. Isso é meditação. Isso você pode fazer a qualquer momento do seu dia. Testemunhar os seus filhos brincando. Testemunhar a beleza da sua esposa, do seu marido. Testemunhar uma cena que te traz felicidade genuína. Sinta a gratidão transbordando e simplesmente testemunhe o agora. Traga isso como um hábito na sua vida e você vai ver a diferença que isso vai trazer para você. Quando verbaliza, você se fecha para a experiência. Quando está não verbalmente consciente, você está aberto, vulnerável. Testemunhar significa ficar constantemente aberto à experiência e não fechado. O que fazer? Esse hábito mecânico que chamamos de pensar tem de ser abandonado. Portanto, faça o que você fizer. Procure não verbalizar. É difícil, é penoso. E no começo parece absolutamente impossível, embora não seja. Não é impossível, só é difícil. Você está andando na rua, ande sem verbalizar. Contente-se em andar, mesmo que seja só por alguns segundos, e você terá um vislumbre de um mundo diferente, um mundo não verbal. O mundo de verdade, não um mundo mental que o homem criou dentro dele. Todo ato fica total se você não é verbal. Então, tente comer sem nenhuma verbalização da mente, sem nenhum pensamento na cabeça. Só coma. E então comer se tornará uma meditação. Pois se você é não verbal, você se tornou uma testemunha. Não pense. A partir de então, o simples ato de ficar sentado torna-se uma meditação. O simples caminhar pode se tornar uma meditação. O testemunho não existe um senso de eu. No pensamento existe. É por isso que os chamados pensadores estão tão arraigados em seus egos. Isso não é mera coincidência. Artistas, pensadores, filósofos, pessoas do meio literário, se são todos tão egocêntricos, isso não é mera coincidência. Quanto mais pensamento você tem, maior é o seu ego.
No testemunho não existe ego, mas isso só ocorre se você conseguir transcender a linguagem. A linguagem é a barreira. Você precisa da linguagem para se comunicar com os outros. Não precisa dela para se comunicar consigo mesmo. O testemunho é um ato de não mente, de não pensar. Então, tente. É duro? É nada previsível, mas tente, pois esse esforço lhe proporcionará alguns momentos em que a linguagem desaparece e então uma nova dimensão se abre. Você toma consciência de um novo mundo, o mundo da simultaneidade, o mundo do aqui e agora, o mundo da não mente, o mundo da realidade. Nicodemos perguntou a Jesus: como eu posso conquistar o reino dos céus? E Jesus respondeu: a não ser que você morra primeiro, não conseguirá conquistá-lo. A menos que nasça de novo, não poderá conquistá-lo. E esse renascer não é um acontecimento, é um processo contínuo. É preciso renascer a todo instante. Não é que você renasça uma vez e pronto, acabou. A vida é um nascimento contínuo, assim como a morte também é contínua. Você tem de morrer uma vez, porque não viveu de verdade. Se vivesse, então você teria de morrer a todo instante. Morrerá a todo instante para o passado. Não importa como ele tenha sido, um paraíso ou um inferno. De qualquer forma, morra para ele e renasça jovem e renovado para o momento presente. Testemunhe agora, e você só poderá fazer isso se estiver renovado. Que capítulo profundo! Eu só finalizo com: assista novamente quantas vezes for necessário, para que todo esse conhecimento te ajude a lembrar de tudo que você já sabe aí dentro. E faça a meditação e seja uma testemunha da vida. A gente se vê no próximo. Até mais.